Fala galerinha da física, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o professor Fernando, entendeu? Novamente eu gostaria de pedir desculpas sobre o ocorrido. O professor Marcelo estava com um problema, ele não pôde dar aula e acontece que eu nunca tinha testado o Google Meet com o iPad, certo? Acabou que eles não me permitiram compartilhar a tela e fazer uso do programa adequadamente. Depois a gente acabou tendo uma aula no Zoom. No Zoom ele permitiu, só que o Zoom ele não aceitou a gravação, ok? Eu não estava usando a minha conta que eu normalmente uso do CERN, entendeu? E acabou que foi esse o problema. Então eu peço desculpa a vocês, eu vou resolver as questões aqui e enviar para vocês agora, tá? Eu vou fazer uma recomendaçãozinha antes para vocês colocarem esse vídeo aqui em velocidade 2. Em velocidade 2 vai ser mais prático para vocês, entendeu? Então vamos começar aqui pela primeira questão, certo? Aqui está a questão, ué. Considere uma bobina condutora quadrada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui é isso. Aqui a gente tem uma bobina condutora, certo? Então, a gente tem uma bobina condutora e essa bobina, ela é quadrada com duas espiras, ou seja, ela vai ter aqui, certo? Vai ser aqui enroladinha, duas espiras. E ela vai ter um comprimento L de exatamente de lado 1 centímetro. Ou seja, aqui vai ser 1 centímetro e aqui vai ser 1 centímetro. Como vocês podem acompanhar aqui no cabeçalho, certo? Aí o que é que ele fala pra gente aqui? Ele fala o seguinte: nessa região existe um campo indução magnética uniforme B. Então ele dá um campo para a gente, um campo B, ok? Uniforme. Se o nosso campo ele é uniforme, entendeu? E ele está para dentro da página. Pessoal, se o campo está para dentro da página, se ele está entrando, significa que a gente vai observar ele dessa seguinte maneira aqui, ó. Tá vendo o X? Imagine que você está com um arco e flecha. Se você olhar a parte de trás da flecha, ali aonde você segura, aquela coisa que dá estabilidade ao voo da flecha, seria o que você veria entrando, certo? O ruim da flecha é quando você vê ela vindo na sua direção, que você só vê a pontinha dela. Assim seria a pontinha dela, ok? Só para salientar essa questão, tá? Então você tem aqui, certo? O campo entrando. Aí o que é que mais é que a gente pode ver aqui? E que varia, aí ele chega e fala o seguinte, ó, varia com o tempo. Ele está dizendo que esse campo magnético ele varia com o tempo. O campo magnético ele diminui, então ele tem um valor de campo inicial, um B0, certo? Vamos botar aqui um B0 de 2 Tesla. E ele passa a ter um valor de B, certo? De 1 Tesla após um intervalo de 10 segundos. Então, ele dá um intervalo de tempo de 10 segundos para a gente, ok? Aí, o que é que ele quer saber aqui nessa questão? Simplesmente o que ele quer saber é qual é a força eletromotriz, o nosso E, certo? Que é induzida na espira. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar a lei de Lenz, certo? Aplicando a lei de Lenz, ok? E essa lei daqui, ela nos diz o quê? Que a força eletromotriz induzida, ela vai ser dada por menos N vezes a variação do fluxo através da bobina, certo? Sobre quem? Sobre o intervalo de tempo. Tá aqui a lei de Lenz para a gente, ok? Tá aqui a lei de Lenz. Mediante a isso, o que a gente vai fazer agora? Simples. A gente pode pegar isso daqui e fazer uma simples integração. Aí a gente teria aqui que é, certo, de indução, vezes dt, vai ser igual a menos n, vezes o fluxo. E se vocês lembrarem lá do fluxo, o fluxo nada mais é, se vocês forem pegar, o fluxo nada mais é do que a área, certo,
na qual o campo está variando, ok? Seria basicamente isso daqui que a gente teria. E mediante a isso, a gente pode deduzir o que aqui? Que aqui a gente vai ter n vezes A vezes ΔB, ok? Aqui a gente pode integrar, certo? De 0 até t, ok? É constante, nesse caso daqui, ele não vai interferir. dt é igual a menos n a o integral de b0 até b de dB. Ok? Dando prosseguimento. Aqui a gente pode ver o quê? Que a nossa força eletromotriz induzida, ela vai ser igual, vai ser o produto, multiplicado, aliás, perdão, vezes o ΔT do intervalo aqui. Ela vai ser igual a menos NA vezes aqui vai ser quem? Vai ser B menos B0. E B menos B0 é também como se fosse o ΔB. Assim a gente pode escrever aquela fórmula no mesmo formato que a gente via lá no ensino médio, ok? No qual a gente vai ter que vai ser igual a menos N A ΔB sobre ΔA. Sobre ΔT, perdão. Só queria abrir um parênteses para esse sinal aqui negativo. Esse sinal negativo aqui ele está dizendo para a gente que a espira ela se opõe ao movimento. Basicamente isso, ok? Mas vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? Vai substituir os valores que a gente tem. Substituindo os valores, a gente vai ver que a nossa indução vai ser igual a menos N. N é quanto? Ali tem duas espiras. Então vai ser 2 vezes a área. Se a área da região é quadrada, então vai ser L vezes L. Qual é o valor do lado que a gente tem aqui, que a gente viu? 1 centímetro. 1 centímetro. Ou seja, se é 1 centímetro, é 0,01 metros, ou 1 vezes 10 a menos 2. Então, seria 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Aqui é a nossa área. E a variação do fluxo magnético? Ora, ele final é 1, inicial é 2. Sobre o nosso intervalo de tempo, que são 10 menos 0, que vai dar 10. Assim, a nossa força eletromotriz, a nossa diferença de potencial, ela vai ser, nesse caso, positiva, ok? E ela vai ser dada por quem? Vai ser 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, vai ser 10 a menos 4. 1 vezes 10 elevado a menos 4, certo? 1 menos 2 vai dar menos 1, menos com menos ali vai ficar mais, né? Dividido por 10. Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 4 menos 1 vai ficar menos 5. Então vai ser 2 vezes 10 a menos 5, ou seja, 0,00002. 2 vezes 10 elevado a menos 5 volts. Ou ainda a gente pode escrever isso aqui como? A gente pode escrever isso aqui como sendo... eu avanço duas casas, certo? Vai sobrar 2 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui é 0,000... Não, avanço 3 casas, perdão. 0,02 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Ou então 0,02 milivolts. E aqui a gente pode ver que a resposta é o item letra ABCD aqui, ó. 0,02 milivolts, ok? Bom, esse aqui é o primeiro item, o item letra A. Agora vamos para o segundo item, o item letra B. No item letra B, ele pergunta o seguinte, ó, considerando que a espira, então ele diz que a espira, ela tem uma resistência, a resistência da espira, de 2 ohms, ok? Qual é a corrente induzida na espira? Ele quer saber quem é I.
certo? Lembrando que a gente sabe que U é igual a ρ, ok? Só que nesse caso a nossa diferença de potencial ela é a força eletromotriz induzida, que é o produto da resistência vezes a corrente. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que a nossa corrente ela vai ser a força eletromotriz induzida dividido pela resistência. Vai ser 0,02 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 2. 0,02 dividido por 2 vai dar 0,01, ou seja, vai ser 0,01 miliampere. Miliampere. E isso aqui vai ser o item miliampere, vai ser o item, o último item aqui, ok? 0,01 miliampere. Por fim, ela pergunta qual é o sentido de circulação dessa espira. Ora, gente, vamos fazer aqui o seguinte, a gente vai utilizar para isso a regra da mão direita, ok? Você vai pegar aqui, certo? Com a mão direita, vai pegar o seu polegar opositor e vai colocar em direção ao fluxo magnético, em direção ao campo magnético. Ele está entrando dentro do papel, da folha ou da tela. Então, o seu dedão vai para dentro da folha. E aí você vai fechar o restante dos seus dedos. Como é que você vai fazer isso? Qual é o sentido que você vai fazer para isso dar certo? Sentido horário, certo? Então, o que a gente sabe aqui é que essa corrente elétrica que vai ser gerada, ela vai estar indo no sentido horário, utilizando a regra da mão direita. Regra da mão direita. Ok? Bom, então a gente finalizou essa primeira questão. É uma questão bem simplesinha, é bem tranquilinha de fazer, certo? Agora a gente vai passar para a próxima questão. Essa aqui já é uma questão melhor elaborada. Ok? E de cara aqui, deixa eu dizer que eu acabei copiando esse item aqui que é de outra questão aqui logo, tá errado. Isso aqui não é dessa questão não, ok? Então vamos esquecer. Ele chega e fala aqui o seguinte, ó. A figura, essa daqui, certo? A figura mostra a seção transversal de um condutor cilíndrico de raio R. Tá aqui, o condutor cilíndrico de raio R. Perdão, essa aqui não é a questão que eu estou falando não, que eu estou mencionando. Ah, tá, pronto, achei. Aqui. A figura mostra uma espira circular de raio R. Tá aqui a espira de raio R. E resistência R. Então, essa espira, ela tem um raio R, certo? O raio Rzinho que a gente tá aqui. E tem uma resistência elétrica R, ok? Dada em ohms. E uma região quadrada de lado L. Então, você tem esse quadradozinho aqui dentro, inserido dentro dela, certo? No interior dessa espira. Existe um campo magnético uniforme e perpendicular ao plano da espira. Gente, se o campo magnético ele é uniforme e ele é perpendicular, primeiro, o valor dele vai ser constante em qualquer ponto que a gente analisar, daí uniforme. E ele é perpendicular, então ele só pode estar entrando ou saindo no plano do papel. A gente já sabe disso, já mata daí a questão, certo? Aí o que é que ele fala aqui, na continuidade da questão? O campo magnético está saindo da página, certo? Se está saindo da página, a gente está vendo a ponta da flecha na nossa direção. E varia com o tempo de acordo com a equação. Aí ele dá essa equação daqui para a gente. Ó. Ele diz que B de T é igual a AT ao cubo mais B, certo? Essa é a equação daí, ela está variando com relação ao tempo. Ele fala que A e B são constantes, ok? E aí ele dá para a gente o seguinte, ele dá o raio da espira,
certo? Que é de 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. Ele dá o valor da resistência, que é de 10 ohms, certo? E ele também dá os valores de A, que é 2 Tesla por segundo ao cubo, e o valor de B, que é igual a 0,02 Tesla. Ok? E o que ele pergunta para a gente é o seguinte: determine a intensidade do fluxo magnético através de T igual a 2. Então, o que, é que ele quer saber daqui para a gente é, ele quer saber a intensidade do fluxo magnético, certo? Quando o tempo for 0,2. Para a gente realizar esse problema daí, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o cálculo da intensidade do campo magnético. Vamos lá. Esse campo magnético, ele é um campo, apesar dele ser uniforme, mas ele é variável. Por quê? No instante zero, em B0, qual seria o valor do campo magnético? Ora, se B de T é igual a AT ao cubo, como ele fala ali, AT ao cubo. Se é AT ao cubo, então ficaria como? Ficaria 2T ao cubo mais, vou botar aqui do ladinho, já que ficou faltando espaço, 0,02, que é o valor de B. AT ao cubo mais B. Ok? Mas no instante B0, o valor desse campo a gente pode ver, ó, em T0 vai ser só 0,02 Tesla. Então ele é um campo que vai variar, ponto. Ok? Só que no instante de T 0,2 segundos, qual vai ser o valor desse campo? B de T, ele vai ser igual a, quem é que vai ser? Vai ser 2 vezes 0,2 elevado ao cubo mais 0,02. B de T vai ser igual a 0,2 ao cubo, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Elevado ao cubo vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes 2 vai ficar 1,6. 1,6 vezes 10 elevado vezes 10, 1,6 vezes 10 elevado a menos 3, certo? A menos 3 não, perdão, a menos 2, porque 8 vezes 2 é 16. Aí eu volto 1, fica 10 a menos 2. Mais 0,02, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Aí assim, o valor do campo B, né? Isso aqui, pessoal, perdão, é 0,2, ok? 0,2. B, ele vai ser dado por 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. Tá aqui o nosso campo magnético, tá? Mas eu quero saber, nesse caso daqui, não quem é o valor do campo magnético, mas sim quem é o vetor indução magnética. E nesse caso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a seguinte fórmula. A gente vai utilizar a seguinte fórmula aqui, ó. O nosso fluxo magnético, ele vai ser dado pela integral entre o nosso campo magnético e um elemento de área. Só que nesse caso, como o nosso campo vai ser uniforme, isso daqui, a nossa área vai ser fixa, ele vai ser igual a B, ele sai da integral, vezes dA. Por fim, isso aqui é igual a B vezes A, que seria o que a gente vê como fluxo magnético nos nossos casos do ensino médio, certo? Então, o fluxo vai ser igual a B vezes A. Quem é o valor de nosso B? Ora, é 3,6 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Vezes 10
elevado a menos 2. De onde é que esses 10 a menos 2, professor Fernando? Vem da área. Mas que área? A área do quadrado. Lembre-se que o quadrado tem 10 centímetros, certo? Se o quadrado tem 10 centímetros de lado, L é 10 centímetros, ou seja, é 0,1. E a área do quadrado é 0,1 ao quadrado, vai ser 1 vezes 10 a menos 2. Então o fluxo, a gente vai fazer o cálculo do fluxo só naquele ponto, certo? Só ali dentro do quadrado para ver. Ele vai ser dado como 3,6 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Qual é a unidade de fluxo, se vocês lembrarem? É o Weber, ok? Então, o que é que a gente vai possuir aqui é exatamente isso. Se eu passar esse daqui para trás, eu vou ficar com 0,36 vezes 10 elevado a menos 3 Weber. Ou seja, o nosso fluxo magnético é 0,36 mili Weber. Olha só que eu estou considerando aqui só o fluxo que está atravessando a área do quadrado da espira, certo? Eu não estou pegando a área inteira, ok? Só para salientar. Qual seria o fluxo magnético nesse caso? Ora, o meu fluxo magnético da nossa corrente induzida, ele é dado pela nossa relação de dφ sobre dt, ok? Quem é que vai ser o meu dφ? O meu dφ eu posso escrever como sendo, o meu fluxo é B vezes A, ok? Nesse caso, o meu campo ele tem uma dependência temporal. Lembrando aqui, eu vou abrir um parênteses, vou botar de outra cor aqui, rapidinho. Por quê? Porque a minha função de B de t, ela é 2 e ele tem uma dependência com o tempo, certo? Tá aqui, ó. Só para a gente lembrar. Então, nesse caso, a nossa área ela vai ser fixa, ok? Mas o nosso campo magnético não. Então, isso aqui vai ficar sobre dt, vai ficar igual a dB dt. Ou seja, eu tenho aqui uma diferencial, uma derivada do nosso campo magnético em relação a t. Se eu for derivar isso aqui em relação a t, vai ser quem? O meu B', que é a minha derivada de t, ele vai ser 6t ao quadrado, certo? Esse termo é constante e ele desaparece, ok? Tá aqui o valor da nossa derivada. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pegar esse valor daqui e vou substituir ali na nossa corrente induzida. O que é que eu vou obter? Eu vou dizer que a minha corrente induzida vai ser igual. Aí, deixa eu só consertar. A nossa área vezes quem? Vezes 6 vezes t ao quadrado. Tudo bem. Isso daqui já vale para qualquer área que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, eu fiz aqui para a área interna do quadrado, certo? Mas vocês podem, vou deixar para vocês fazerem aí, para vocês fazerem para a área da espira externa, para vocês verem como a corrente seria gerada na espira externa. Lembrando que a área da espira externa é uma área circular, que é π vezes r ao quadrado, certo? Você vai substituir apenas π por r ao quadrado aqui e você vai encontrar o seu valor, ok? Bom, certo. Agora vamos lá. Quem é que vai ser aqui para a nossa área interna? No caso, no quadrado, vai ser a área vai ser 10 a menos 1, só que é ao quadrado, então vai ser 10 a menos 2. A gente já tinha calculado ali. 10 elevado a menos 2 vezes 6 vezes t. E o nosso intervalo de tempo é de 0,2. Então, é 0,2 elevado ao quadrado. A nossa área interna... A nossa indução, a nossa força eletromotriz, ela vai ser 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, vai ser 4 vezes 10 a menos 2. Então, vou ter 4 vezes 10 a menos 2
vezes 6 vezes 10 a menos 2. E aí eu vou obter que resultado aqui? Vamos lá, vai ficar como? Aqui. 6 vezes 4 é 24, certo? 10 a menos 2 com 10 a menos 2 vai dar 10 elevado a menos 4, ok? Ou seja, eu posso escrever isso aqui como seno 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Ou ainda, volts, né? Ou ainda 2,4 milivolts. É o ponto. Mas eu quero saber qual é a minha corrente induzida caso eu tivesse ali dentro uma espira quadrada, certo? Dentro, exposta aquele fluxo magnético. Então eu teria que U é igual a R, certo? Só que no nosso caso, nossa diferença de potencial agora é a força eletromotriz induzida, de tal maneira que o quê? Que o nosso I é igual a o que, perdão, é igual a E induzido sobre R. Isso aqui vai ser 2,4 milivolts, certo? Dividido por 10. 10 ohms, certo? E aí a gente sabe o que? 2,4 vezes 10 a menos 3 do milho, dividido por 10, nesse caso daqui vai dar 0,24 ampere, perdão, miliampere. É o valor que a gente está procurando aqui, ok? Então, tá aqui mais uma questãozinha resolvida, questãozinha bonita resolvida, ok? Vamos passar para a próxima questão. Tá ok? Aqui, olha só. Considere uma bobina condutora e quadrada. Você tem uma bobina condutora e quadrada, ok? Bobina condutora e quadrada. Tá aqui, deixa eu mudar só a corzinha do nosso pincel aqui. Vamos botar agora um verdezinho, ficar mais bonito. De lado, olha só, 0,2 metros, situada no plano XY. Então tá ali, ó, como está mostrando a figura aqui, ok? Com campo magnético uniforme B. Olha só, de valor menos E. Primeiro, se o campo é uniforme, significa que em todo lugar ele possui o mesmo valor. Em todo lugar. Só que agora o que a gente tem, se ele é menos Z, e considerando que o eixo Z ele é positivo saindo para fora do plano do papel ou do computador, então a gente sabe o quê? Que ele está entrando no plano. Então ele vai ser isso aqui, ó. A parte de trás da flecha, ok? Em qualquer ponto ele vai ter o mesmo valor. Bom, mediante a isso, o que a gente sabe aqui? Simplesmente que B ele vai ser dado da seguinte maneira: menos Z. A partir de um certo instante, o campo magnético varia. Repare só, ele tem um valor inicial de 7 Tesla e ele passa para um valor final de 11 Tesla. Ok? E um intervalo de 8 segundos. Então, ele dá esse valor, esse intervalo de tempo de 8 segundos. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente, a gente vai fazer a aplicação da fórmula da lei de Lenz, entendeu? A gente sabe o quê? Que pela lei de Lenz, ok? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha força eletromotriz induzida, ela vai ser igual ao número de espiras menos N, o número de espiras. Aqui, isso daqui está dizendo que o movimento, lembrando, esse sinal daqui, ele determina que o movimento
ele está se opondo ao movimento, ok? Ou seja, a gente vai ter um movimento trocado do que a gente esperaria. Então, isso aqui vai ser N vezes dφ, certo? dt. Só que aqui a gente sabe que isso aqui vai ser menos n, e quem é a variação de fluxo? A gente já viu na questão anterior que a gente pode escrever a nossa variação de fluxo como sendo a área vezes a variação do nosso campo magnético, no intervalo de tempo. Aí eu posso jogar o dt para o lado de lá e integrar nos seus extremos aqui da questão, de maneira que a gente ia obter uma variação ΔT e um ΔB. Só que eu não vou fazer tudo isso, que a gente já fez isso na primeira questão. Eu vou escrever direto. A nossa variação aqui, certo, de indução, ela vai ser igual a menos N vezes A vezes ΔB sobre ΔA. Ok? Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Simples. A nossa força eletromotriz induzida vai ser igual a menos 2, porque é o número de espiras, eu tenho uma de cada lado, certo? Vezes a área é um quadrado. E a gente sabe o quê? Que cada lado desse quadrado tem quantos centímetros? 0,2 metros. Então vai ser, já vou colocar direto aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Por que está elevado ao quadrado, professor Fernando? Está elevado ao quadrado pelo fato que a gente está calculando a área. E a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Ok? Vamos lá. Isso aqui vai multiplicar por quem? Por ΔB. ΔB é a variação do nosso campo magnético. O campo magnético inicialmente era quanto? Era 11 e passou a ser quanto? Perdão. Inicialmente era 7 e passou a ser quanto? 11. 11 menos 7 vai dar 4. Sobre quem? O intervalo de tempo. Isso aqui eu botei intervalo de A, perdão, viu? Isso aqui é intervalo de tempo. De tempo. Qual é o nosso intervalo de tempo que a gente tem aqui? 8 segundos. O que é que a gente vai ter aqui? O nosso E interno vai ser igual. Vamos lá. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, certo? 4 vezes 10 a menos 2, vezes 2, 8. Então vai ficar aqui, ó, menos 8 vezes 10 elevado a menos 2, certo? 8 vezes 10 a menos 2. Sobre quem? Vezes quem? Vezes 4 vezes sobre 8. 8 com 8 eu corto. Sobrou quem aqui? Sobrou 4. 4 vezes 10 a menos 2. Ou seja, a minha DDP induzida, ela vai ser quem? Ela vai ser igual a 0,04 volts. Tá aqui, ó, o nosso item. Ok? Aí ele pergunta pra gente aqui na letra B, ó, qual é o sentido da força que atua sobre AB, sobre a bobina. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a regra da mão esquerda. Nesse caso daí, para a gente encontrar para a gente encontrar o valor da força. Lembrando que o nosso dedo, a gente vai ter aqui agora que o nosso dedo indicador, ele vai ser o nosso campo magnético, ok? Então, ele vai apontar para baixo na nossa folha de papel, o indicador, certo? O nosso dedo médio, ele vai ser a direção da corrente. Qual é a direção dessa corrente? Gente, se o dedo médio ele está indo para baixo, entre A e B, nesse caso daqui, ó, o que está acontecendo aqui? A nossa corrente, ela está indo em sentido anti-horário, certo? Ele está indo em sentido anti-horário. E por que ele está em sentido anti-horário? Pelo simples fato de que ela está se opondo ao movimento, ou seja, ela está indo no sentido anti-horário por conta da questão da força eletromotriz ali. Então,
vai indo aqui no sentido anti-horário. Então, o nosso dedo médio, ele está indo na direção de B para A. E agora o nosso polegar está apontando para onde? Nosso polegar está apontando para baixo. Assim, a força eletromagnética ela está apontando a espira para baixo, no eixo do Y. Então, seria esse item aqui. A resposta correta. Ok? Então, vamos nessa, pessoal. Próxima questão. Engraçado, eu acabei que eu não coloquei o enunciado da questão que eu ia fazer agora. Eu acabei puxando da outra e não coloquei, mas só um segundo. Vamos lá. A última questão que eu quero fazer aqui é a seguinte. Eu vou pegar aqui. Só um segundo, pessoal. Perdão. Eu vou aqui em fotos e eu vou pegar essa última questão que vai ser... Tá aqui. Certo? Tá aqui o enunciado dela. Ok. Olha só o que é que ele está falando aqui pra gente, ó. Um fio retilíneo de comprimento L 24 centímetros. Ele está dizendo pra gente que o nosso fio ele tem 24 centímetros, como mostrado na figura A. Tá aqui, ó, ele retinho. Ele é torcido, certo? De maneira que você vai ter uma componente X aqui, e LX ele vai ter valor de 14 centímetros. E o que sobrou vai ficar na corrente no lado Y, ou seja, 10 centímetros. Aqui o gráfico está fora de escala, certo? Só para deixar claro. E ele diz que tem uma corrente, é gerada uma corrente de 2 amperes que circula da extremidade sobre o eixo Y para a extremidade no eixo X. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque essa corrente daqui, ela está fazendo esse seguinte movimento, ó. Ela está fazendo esse movimento saindo da extremidade do Y, ela desce, chega aqui na junção, depois ela vai na direção de X. E por que isso é importante? Porque quando a gente for deduzir a nossa fórmula para fazer o cálculo, tudo direitinho, a gente tem que levar a direção da nossa corrente como ela vai dar o nosso sentido para a gente poder calcular. Aqui rapidamente, ó, ele quer saber aqui quais são as relações, e por isso que eu preciso voltar aqui. Ele quer saber quais são as relações, que eu botei o item nessa questão aqui. Ó. Qual é a razão entre a força Fx e Fy entre as intensidades das forças escalares F de x e F de y, certo? A gente vai conferir lá depois, ok? Mas antes a gente vai voltar para cá para fazer, tá? Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente estiver falando de força de um condutor carregado, a gente vai estar falando que a nossa força ela vai ser dada pela integral do corpo em questão, certo? Multiplicado pela intensidade da corrente, vezes a variação de nosso comprimento, vezes o campo magnético. Vezes não. Isso aqui é um produto vetorial, certo? Só que quando a gente tem um condutor que é retilíneo, condutor retilíneo, a gente já vai descrever isso aqui de forma direta, que a nossa força, certo? Ela vai ser I vezes o produto vetorial entre L e B, ok? E por que eu falei da importância da nossa corrente elétrica? Porque quando a gente estiver trabalhando aqui a força, o que vai determinar o nosso sentido vai ser justamente a direção
da nossa corrente. Vamos lá, vamos começar fazendo aqui a nossa força, que vai ser a primeira, F de x, certo? F de x, ela vai estar sobre o eixo x. No eixo x, você perceba que a nossa corrente magnética, ela está indo da esquerda, certo? Para a direita. Esse é o sentido positivo, ok? Então a gente pode escrever a nossa componente de x como sendo a nossa componente de x, ela pode ser escrita como sendo, se é positivo, é L na direção I. É isso que a gente está tendo aqui. Qual é o valor do nosso L? O nosso L de x aqui são 14 centímetros, ou seja, a gente pode dizer que nossa componente aqui, L, ela vai ser igual a 0,14 na direção I, ok? Essa é a nossa componente. Bom, e o que a gente vai fazer com isso daqui? A gente vai simplesmente aplicar na fórmula. E como é que a gente vai aplicar na fórmula aqui, ó? A nossa força, ela vai ser igual à nossa corrente, que vale 2, certo? Vezes quem? Vezes essa componente aqui, que vai ser 0,14 I, ok? Isso aqui vai estar em produto vetorial com o nosso campo magnético. Olha o que ele está determinando aqui, ó. B vai ser Bx na direção I, mais BY na direção J, com valor de Bx 0,27 e de BY 0,54 Tesla. Então, de maneira que eu posso escrever o seguinte, ó, que eu vou ter aqui 0,27, certo? Na direção I, faltou espacinho aqui, mais 0,54 na direção J. E por que isso aqui que a gente vai fazer? Vai ser o seguinte, ó. Se você lembrar de produto vetorial, você vai saber o quê? Certo? Quando você está fazendo lá o produto vetorial, os nossos versores, a gente vai ter o seguinte, ó. I vezes J, nossos versores, vai ser igual a K, certo? I vezes K vai ser igual a J, ok? J vezes K vai ser igual a I. Tudo nesse sentido. Se você inverter o sentido, o sinal vai ser o contrário. Se você fizer J vezes I, ok? Você está indo contra o sentido, isso aqui vai ser igual a menos K. E assim sucessivamente. Mas aí você me pergunta, I vezes I, J vezes J e K vezes K? I vezes I. E não, produto vetorial com I, J, produto vetorial com J e K, produto vetorial com K, é igual ao vetor nulo, certo? Bom, sabendo disso daqui, a gente vai aplicar naquela fórmula dali. F vai ficar igual. Aí vamos lá, gente, 0,14i vezes 0,27i, 0 não, produto vetorial. O produto vetorial de i vezes i a gente sabe que é o vetor nulo. Então essa componente ela vai desaparecer. O que vai sobrar com a gente é a componente i com j. E produto vetorial com j vai dar quem? K. Então o que vai me sobrar é o seguinte, vai me sobrar 2 vezes 0,14 vezes 0,54. Aí vai ficar quem? I produto vetorial com J, produto vetorial com K. Qual é o valor aqui que a gente tem? Isso daqui vai ser igual a 0,1512. Esse 5 ficou horrível. 0,1512 newtons na direção K. Ou seja, que um módulo dessa força é igual a 0,1512 newtons. Tá aí para a direção X. Ok? Gente, agora vamos fazer para a componente Y. A componente Y da força, ok? Primeiro de tudo, a gente vai fazer o quê? Que a nossa componente Y aqui, ela vai ser no caso, como a gente falou, Y, a nossa corrente ela vai ser descendente
em relação a y. Então ela vai ser negativa. Então ela vai ter o seguinte: vai ser menos L de y multiplicado por J. Ok? Ou seja, quem foi que se era 24, a gente usou 14 em x, sobrou quem? 10. Então vai ser 0,1 na direção J. Feito isso, a gente vai aplicar de novo na fórmula. A força de Y vai ser igual à intensidade da corrente multiplicado pelo nosso L, produto vetorial, com o nosso campo eletromagnético. Isso aqui vai ser igual a I vezes L, ou seja, vamos botar direto o valor de I aqui, vai ser 2 vezes, aí eu vou abrir aqui um parênteses, 0,1, ok? Qual é a direção dele? Menos 0,1, né? Menos 0,1, direção J, ok? E J aqui está fazendo um produto vetorial com quem? Está fazendo um produto vetorial com 0,27 e 0,27 e mais 0,54 J. Ao estabelecer esse produto vetorial daqui, o que é que a gente sabe? O que é que a gente vai encontrar? Que J vezes J vai ser o vetor nulo. Então, vai desaparecer esse valor. Sobrando quem? Sobrando I. I vai ficar 2, no caso menos 2, vezes 0,1, J vezes I. Pessoal, olha só. Como a gente falou aqui, ó. I vezes J, I vezes J, I vezes J é igual a K. J vezes I é menos K. Então, daí o menos com menos vai acabar sumindo esse sinal, certo? Então a gente vai ter aqui o quê? Menos. Menos quem? Menos 0,1. Qual é o valor que sobrou aqui? 0,27. Menos 0,27. O cansaço já bateu. 0,27 K. Esse sinal negativo aqui é por causa da nossa direção. Ou seja, isso aqui vai ficar que f de y vai ser igual a menos por menos mais 2 vezes 0,1 vezes 0,27 vai dar 0,054 ó, na direção K newtons, ou seja, f de y é igual a 0, o módulo de f de y 0,054 newtons. Aí a primeira pergunta que a gente faz ali é qual é a razão entre R, ele dá lá o módulo de f de x, certo? Sobre o f de y. Então a gente vai ter que valores aqui, a gente vai ter os valores de R, perdão pessoal, ficou meio bagunçadinho aqui, mas eu vou puxar para cá, certo? R vai ser igual a 0,1512 sobre quem? Sobre 0,054. E esse valor que a gente vai obter aqui é de exatamente 2,8. Aí você pode pegar lá e se perguntar, qual é a resposta? Vamos testar a resposta agora. Olha aqui, ó. Bom, aqui é a pergunta. A resposta ficou no item anterior. Eu peço desculpa pela confusão. Aí fica como? Aqui, ó. A razão entre f de x e f de y, ela é o quê? Qual é a resposta? Aqui, o item 6, entre 2,6 e 3,2. O nosso valor de R é 2,8, ou seja, entre 2,6 e 3,2. Tá aí, é a nossa resposta correta. Por fim, ele pergunta aqui, ó, qual é o sentido da força resultante que atua sobre o fio? Pessoal, se vocês lembrarem lá, a nossa força resultante foi
a soma da força de x e da força de y, ok? Só que ambas as forças, elas tiveram direção z. E qual direção z? A positiva. Ora, se eu estou no plano do papel, certo? E a minha direção z é positiva, significa que o quê? Eu tenho que ele está saindo para mim. Então, o item que está saindo para mim é o item número 10, ok? Tá aqui para a gente finalizar. Foram feitas a maioria das questões, entendeu? E qualquer dúvida vocês podem perguntar e entrar em contato aí, viu? Um abraço a todos e novamente eu peço desculpa pelo problema que teve.